Olha a importância da pesquisa nas nossas universidades, né? E a gente continua falando de pesquisa, só que pesquisa para o meio ambiente. Um dos grandes desafios da construção civil é o que fazer com o entulho da obra. E quando uma pesquisa consegue reutilizar materiais antes destinados aos aterros sanitários, merece ser divulgada e premiada. É o caso da pesquisa feita pelo arquiteto Guilherme Guignoni, que venceu a principal categoria do Prêmio Ecologia 2017. Ele está aqui com a gente. Obrigada pela presença. Bom dia. Obrigado a você, bom dia. Que bacana, né? Você venceu, ganhou o primeiro lugar ali na principal categoria, que é pesquisa, subcategoria, pós-graduação, né? Explica um pouquinho sobre o seu projeto. Você reutiliza partes de vidro e forma concreto? Explica pra gente. Isso. A minha pesquisa foi desenvolvida no período de dissertação de mestrado da Universidade Federal do Espírito Santo. Foi iniciada no início do ano passado, né, e perdurou até outubro desse ano. A pesquisa ela diz respeito a utilizar resíduo do processo de lapidação do vidro em substituição ao cimento. Então, foi feito um estudo de moagem deste material para que a resistência à compressão, que é um dos principais indicadores, né, do desempenho dos concretos, fosse mantida. Então, conseguiu manter a resistência à compressão e ainda conseguiu obter resultados expressivos de durabilidade nesses concretos, principalmente resistência ao ataque de cloretos. Você mistura, então, esse resíduo de vidro, né, da lapidação do vidro, mistura com o concreto. Isso. No momento da mistura dos materiais, eu retiro 20% do cimento e coloco o resíduo de vidro. Então, consegue-se destinação para esse material, que ele não seria reaproveitado, né? E você não reduz o desempenho do material, do concreto. Pelo contrário, você potencializa, você mantém a resistência à compressão e você tem um concreto mais resistente a agentes agressivos. Em especial, a resistência à névoa salina. A gente tem a presença, a proximidade com o mar, né? Então, o processo de corrosão das armaduras promovido por esses agentes... mesmo, né, que a gente chama. Então, tem esse benefício de tornar o concreto mais resistente a esse impacto. Todo mundo sabe que a gente está discutindo há bastante tempo a questão da segunda ponte, né? Que está com alguns problemas ali na parte de concreto, está com erosão, não é erosão, é um problema. É um processo já de corrosão, né, das armaduras. Corrosão, essa palavra que eu queria usar. Isso poderia ajudar num caso como esse da segunda ponte, que é um ponto tão importante aqui para a Grande Vitória? Na realidade, pensar em concretos, né, com maior resistência ao ingresso de cloretos, desde a sua concepção, é o ideal. Então, esse material, no momento da mistura, da execução dos elementos, né, dos blocos de fundação, no caso específico da segunda ponte, talvez ao utilizar este material, esse resíduo de vidro, com essa potencialidade, que ele consegue resistir até 8 vezes o ingresso de cloretos, poderia ter sido evitado, né? Eu não tenho acesso aqui a como é que foi feita a dosagem, os materiais empregados, mas não deixa de ser uma opção também para esse tipo de situação, onde você tem a proximidade tão intensa com a água do mar, né? Onde é chamado zonas de variação de maré e respingos de maré, são zonas extremamente agressivas. A gente sente até dentro de casa, né, os problemas aí provocados pela maresia. Imagina, então, aquele que está bem próximo do mar, como a segunda ponte. Agora, onde entra o meio ambiente aí nessa história? Conta pra gente. O meio ambiente a gente tem sobre diversos fatores. O principal é a destinação do próprio material, do resíduo. É aproveitar, reutilizar o resíduo, né? Isso, é reutilizar o resíduo. A segunda, você substituir parte do cimento, você tem menos consumo de recursos naturais para a fabricação do cimento e menos emissões de dióxido de carbono, porque para a produção do cimento a gente precisa de queimas em altas temperaturas do calcário e altas emissões de carbono, de dióxido de carbono. Então você tem também essa potencialidade da redução de emissão de gás carbônico, da menor utilização de recursos naturais, né, e a destinação do material, que é proposta aí sem reduzir, logicamente,
a qualidade do material, do concreto. Pelo contrário, Esse né? que é o grande ganho da pesquisa. Bom, Prêmio Ecologia 2017, em que o prêmio te ajudou aí nesse processo? Sim, o prêmio, a conclusão da pesquisa foi algo muito recente, foi agora em outubro, né? Então a gente ainda já está melhor compreendendo os resultados, explorando o que a gente pode ainda alcançar mais em termos de substituição dos materiais e a partir dessa análise, desse planejamento das próximas etapas, aí dá para traçar melhor um perfil do que fazer a partir de então. E você está começando então, né, na verdade, nesse projeto, né? É uma pesquisa, já tem resultados, mas é um início de algo bem maior, né? Em que pé está aí a aplicação dessa pesquisa no mercado? Sim, no momento ainda a gente está ainda em fase de contatos ainda, né? E a gente precisa de uma divulgação, como é um material novo, né? Normalmente o mercado ainda precisa entender, compreender, precisa ter um período de divulgação, né? E confiança de que, de fato, você não vai reduzir a qualidade do material do concreto, porque ainda é normal que haja uma desconfiança no que é novo, né? Não está consolidado no mercado. Então, este é o momento de desmistificar essa questão da utilização de materiais não convencionais em concretos e ter resultados equivalentes ou superiores, como é o caso do concreto em estudo. Isso vem sendo estudado há muito tempo, né? Substituindo o concreto por outros materiais, Sim. até para melhor manutenção e durabilidade, né? Correto. E, em particular, a utilização de resíduos de vidro em concreto são estudos até antigos, né? Só que, em sua maioria, eles revelavam que havia uma queda de resistência à compressão com a avançada substituição. Então, era positivo em determinados casos, né? E já sabendo que você teria uma redução dessa resistência e administrar isso. Mas isso para nós não era suficiente. Por isso que foi motivado um estudo de moagem deste material, a fim de potencializar a reatividade deste e não cair a resistência. Então, a inovação parte por aí, né? E o próprio característica do resíduo, que é do processo de lapidação do vidro. Tá certo, então. Obrigada, parabéns pela vitória. A gente continua dando os parabéns mesmo que você merece, viu? Obrigada, viu? E o Fala Amanhã vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã às 8 horas. Até lá!